Oi, povo de Deus, paz do Senhor a todos, amém? Irmãos, eu estou fazendo aqui esse vídeo para falar sobre um versículo da Bíblia que ele me chamou muita atenção, que encontra-se em Lucas 11, capítulo 11, versículo 24, 25 e 26, onde fala sobre a estratégia de Satanás, que fala assim, né? No versículo 24 começa assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Irmãos, esse versículo me chamou muito a atenção, porque aqui Jesus Cristo ele está nos alertando, né? Como é importante a gente ter a nossa casa espiritual limpa. Como é importante a gente sempre buscar ao Senhor, né? Porque a palavra do Senhor ela nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a nossa casa espiritual tem que estar limpa para poder o Espírito Santo habitar em nós, né? Quando a palavra do Senhor fala assim, né? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos. Então, quando o espírito imundo sai, isso quer dizer que ele morava. Mas quando é que esse espírito imundo morava dentro de nós? Quando a gente ainda não conhecia Cristo. Quando a gente fazia as coisas que não agradavam a Deus. Né? Quando a gente deixava o pecado prevalecer na nossa vida. Então, é neste momento em que o espírito imundo ele habita dentro de nós. Mas a partir do momento em que a gente aceita Jesus, a partir do momento que a gente se batiza, morre para o mundo e nasce para Cristo, a gente tem uma nova história de vida. E como a palavra do Senhor, ela fala que o Senhor joga todos os nossos pecados, né, no mar, nas profundezas do mar. Ele não se lembra mais quando a gente morre para o mundo e nasce para Cristo. Então, a gente tem uma nova história de vida. Então, ele sai, quando esse espírito imundo ele sai, ele começa a procurar um novo lugar para morar. Começa, né, a procurar uma nova moradia. Mas aí a Bíblia está falando assim que ele volta. Então, assim, o inimigo ele volta para nos tentar. Para querer tirar a gente da presença do Senhor. Mas se a gente estiver com a nossa casa espiritual limpa, ornamentada, ele não consegue. Ele não consegue, porque quando ele vem, ele sabe que ele já tem um novo dono. Aquela casa ele já tem um novo morador, que é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus já habita dentro de nós. Então ele volta, né? Ele volta de novo para as trevas. Ele não vem mais para dentro do nosso corpo. Mas a Bíblia tem aqui, né? Outra questão. Quando a gente não limpa a nossa casa espiritual, o que é que acontece? Então vai levar consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habita ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Gente, isso é muito sério. Jesus está ensinando aqui a gente que quando a gente não cuida da nossa casa espiritual, que a gente abre brechas para que o pecado ele entre, né? A avareza, para que a prostituição entre, para que as imundícias do mundo, né? Pornografias, palavrões, a fúria, são tantas coisas, né, que vêm para querer atrapalhar a nossa vida espiritual. Mas aí, se a gente der brecha, a gente está sujando a nossa casa espiritual. Porque a palavra do Senhor nos fala que o Senhor não opera em sepulcros caiados. Então, a gente tem que estar com a nossa casa espiritual realmente limpa. Porque se você não deixar a sua casa espiritual limpa, se eu não deixar minha casa espiritual limpa, o inimigo ele vem, né, para querer fazer a vontade dele, que é me tirar da presença do Senhor ou te tirar da presença do Senhor. E a palavra do Senhor está nos ensinando aqui
que quando a gente tá com a nossa casa espiritual suja, ele entra, faz moradia e a pessoa fica pior do que o primeiro estágio. Gente, isso é muito sério. Então, no caso, a pessoa fica pior do que antes a conhecer a Cristo. Porque vem mais 7 demônios piores do que o que já tinha. Então, gente, isso é muito sério, né? Então, a gente tem que ter vigilância. A gente tem que realmente fazer as coisas que agradem ao Senhor. Cada dia, cada hora, procurar ter comunhão com Deus. Porque todo dia o pecado ele vem e nos chama. Mas todo dia a gente tem que matar um leão. Todos os dias. Todos os dias a gente tem que pedir perdão pelas nossas falhas, porque nós não somos perfeitos, né? A Bíblia, ela ensina pra gente perdoar 70 vezes 7. Então, se alguém nos faz mal, a gente tem que perdoar, né? A gente tem que pagar o mal com o bem. A gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. A gente não deve guardar mágoa, a gente não deve guardar ódio. Porque se a gente fazer isso, a gente vai estar sujando a nossa casa espiritual. Porque o Senhor, ele prega o amor. Ele não prega dinheiro. O Senhor, ele não prega discórdia. Então, nada disso agrada a Deus. Então, o Senhor quer simplesmente que a gente ame uns aos outros, como Cristo amou a igreja. Então, assim, essa palavra, ela me chamou muita atenção por isso. Porque às vezes a gente fica imaginando, por que uma pessoa que sai da presença de Deus, às vezes... Porque muitas pessoas já falaram pra mim que saiu da presença de Deus, mas não tem força pra voltar. Aí, quando eu vi essa palavra aqui, gente, aí que a gente entende. Porque o inimigo, ele tenta, né? Antes da gente conhecer a Cristo, tinha um espírito imundo que atrapalhava para que a gente não fosse conhecer a verdade. Mas quando a gente conhece a verdade, que a gente sai da visão de Deus, vem mais 7 para atrapalhar. Então aí é onde fica complicado, né? Porque a gente tem que ter essa visão espiritual. A gente tem que saber que o caminho da salvação, ele é estreito. Não é fácil. Mas a gente sabe que esse caminho estreito vai nos levar à vida eterna. É onde a gente sabe que a gente vai morar com o Senhor, onde a gente vai cantar com o Senhor, vai estar ali naquele momento tão feliz, tão lindo, glorificando a Deus, vivendo eternamente feliz, sem ter luta, sem ter choro, sem ter mágoa, sem ter tristeza, sem ter ninguém para decepcionar, sem ter ninguém para nos ofender. Então, tudo aqui na terra é uma passagem, então a gente tem que passar pelas provações, pelas tribulações. A gente tem que passar, porque a palavra de Deus diz que o mundo já é de maligno. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas o Senhor quer nos dar vida em abundância, mas para isso a gente tem que dar o lugar. A gente tem que deixar o Senhor morar dentro de nós e fazer moradia. Mas o Senhor só mora dentro de nós se a nossa casa estiver limpa. Porque o Senhor não opera em sepulcros caiados, né? O Senhor, ele quer que a gente tenha comunhão com Ele. Então, é essa palavra que eu queria deixar para vocês, gente, tá? Que eu fiquei muito impactada com essa palavra. E eu quero que Deus abençoe a vocês, tá? Tenha uma noite abençoada. Né, que Deus abençoe e que nos dê muita sabedoria e discernimento da palavra dele, amém?